Esse pedaço aqui ficou para a macrozona 3. Esse pedaço aqui de baixo, esses dois triângulos pequenos, também são parte de uma gleba maior da macrozona 4. A rodovia Dom Pedro divide, para cima é macrozona 3, para baixo é macrozona 4. Então essa adequação faz com que essas glebas fiquem inteiramente numa mesma macrozona. E o principal para nós, como planejadores, que a gente tenha divisas claras, que as pessoas compreendam aonde começa e onde acaba cada macrozona. Aqui embaixo nós também temos mais uma alteração. Hoje, essa linha azul reta aqui é a divisa sul da macrozona. Aqui é o aeroporto dos Amarais, ele está na macrozona 9. A gente está propondo um parque público para colocarmos um monumento da Batalha da Venda Grande. Essa batalha Campinas participou dessa luta, tem um monumento em homenagem a essa batalha que fica aqui dentro do Santa Mônica, no meio de uma avenida. A intenção era criar um parque e dar um destaque para esse monumento e também unir duas necessidades, que é a gente preservar as margens desse córrego, né? Então a gente propôs criar esse parque. Metade dessa área é do aeroporto, a outra metade é do Exército. Já existem tratativas que eles doem essas áreas para o município para a formação do parque. Então a gente teria o parque como divisa, que também seria uma divisa de fácil entendimento. E para cá ficaria aquela área do Exército, da Escola de Cadetes, as fazendas, tá bom? Aqui é um quadro resumo para vocês entenderem então as alterações de divisa da macrozona. Essa parte em verde era da macrozona 3 e passou a incorporar a macrozona 9. Esse pedaço em vermelhinho aqui era da macrozona 9 e parte dele foi para a macrozona 3, parte dele foi para a macrozona 4. E essa área em amarelo era da macrozona 4 e a gente está incorporando a macrozona 9. Áreas todas essas sem ocupação até o momento, com exceção dessa em verde, que já tem um projeto de ocupação em andamento. Agora, com relação às áreas de planejamento e unidades territoriais básicas, o que é isso, né? São áreas que a gente subdivide o município para fazer estudos de planejamento. A gente verifica a população, se aumentou ou diminuiu. Os dados do censo a gente trabalha dentro dessas unidades de estudo. A partir dessas unidades a gente contempla todos esses dados, a gente traz dados do censo, dados da saúde, dados da educação, e a gente ao longo do tempo analisa o que tem acontecido com essas regiões. A região cresceu mais do que o resto do município, por que será? O que a gente tem que fazer para organizar essa região? São estudos como esse que a gente faz na secretaria. E ao fazer os planos locais, a gente reavalia se essas divisas estão satisfatórias, né? E no caso aqui, a gente observou que a região aqui do Parque Santa Bárbara, Fazendinha e São Jorge, obrigada, é uma área isolada pela rodovia, né? Então seria interessante a gente criar uma unidade territorial básica para estudar essa área em específico. Então foi por isso que criamos essa unidade territorial básica aqui de baixo. A gente tinha um total de 2 áreas de planejamento e 5 unidades territoriais básicas. A gente alterou as mesmas 2 áreas de planejamento, não houve aumento, mas criamos uma unidade territorial básica a mais. Para que facilite o entendimento de vocês, a unidade territorial básica ela é um conjunto de bairros, né, do que a gente conhece como bairros. Tá? Aqui a gente tem as diretrizes ambientais. Uma coisa que a gente observou nas nossas vistorias, que eram muitas vezes em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, atual Verde Desenvolvimento Sustentável, é que as nossas é uma área muito rica em cursos d'água e praticamente todas as margens desses cursos d'água estão prejudicadas. As áreas de APP, área de proteção permanente, quase todas não atendem, não estão na sua composição original, ou tem lixo, ou não tem a mata ciliar, ou tem ocupação urbana em área de risco. É uma situação muito precária das nossas áreas verdes nessa macrozona.
a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente conosco, então, propôs a criação de um sistema integrado de áreas verdes e unidades de conservação. Esse sistema integrado de áreas verdes, ele é uma proposta para o município como um todo. Isso que a gente apresenta aqui é o detalhamento do que consta na Macrozona 9, mas esses parques, esses corredores ecológicos, eles continuam para as macrozonas adjacentes. Ele não para aqui, né? Ele continua, tem um corredor de fauna, tem toda uma questão ambiental de preservação das espécies que tem fundamento e é por isso que eles foram criados, todos esses parques, todos esses bosques que a gente está propondo aqui. Então, a gente tem o Córrego do Pari, por exemplo, a gente tem um parque, o Ribeirão Quilombo, um outro parque nas beiras, nas APPs dos córregos. Esse Córrego do Pari, ele deságua aqui no Quilombo, então eles se interligam aqui, tá vendo? É toda uma interligação, as áreas de planície de inundação, tudo isso está contemplado nos parques. As áreas públicas dos loteamentos, também, as áreas verdes também estão indicadas aqui, porque elas podem significar uma área também de trânsito da fauna. Aqui um detalhamento, são 12 parques propostos, né, um total de 12 parques, todos eles na Macrozona 9, alguns deles como o Parque da Santa Bárbara já implantados, né, que era o lixão, né, desculpa, da fazendinha. É Santa Bárbara, não me confundo. Existe também como proposta ambiental ainda os dispositivos de passagem de fauna. Esses dispositivos são como se fossem túneis nas ferrovias, rodovias, para que os animais silvestres possam transitar de um parque para outro, configurando um corredor ecológico. Outro estudo que foi feito, a gente na verdade utilizou um estudo da Unicamp sobre drenagem, né? Esse estudo sobre dispositivos de contenção de poluente, foi feita uma análise de quais as estradas que tinham mais casos de acidentes com caminhões com cargas perigosas. Ao cair a carga perigosa na estrada, ela vai para um curso d'água e pode contaminar um curso d'água, né? Então, a Secretaria de Meio Ambiente utilizou esse estudo e criou os dispositivos de contenção de poluentes. A intenção é que, como com a queda, com a queda natural da estrada, das águas da estrada, elas vão para essas bacias de contenção, a gente consegue então bloquear, quando cai um caminhão, alguma coisa, a gente consegue bloquear para que esses poluentes não cheguem até os cursos d'água. Com relação ao zoneamento, bom, até aqui eu não falei nada de emendas, porque não houve emendas, isso tudo faz parte do projeto de lei original, tá bem? Aqui na questão do zoneamento a gente tem uma pequena alteração que eu vou mostrar qual é. A gente tem aqui, nesse mapa pequeno, o zoneamento atual, o zoneamento definido pela Lei Municipal 6.031 de 88. Como eu disse, é de 88, então ela está um pouco defasada em relação à situação atual, real, da região. A cidade é um organismo dinâmico, né? As relações urbanas, elas são elas se modificam muito rapidamente. Nossa lei não está acompanhando as questões modernas de urbanismo. Toda essa mancha azul mais clarinha aqui, ela é hoje zona 14. Zona 14 o que é? É zona com vocação industrial, indústrias não incômodas, mas são indústrias, são galpões de logística, oficinas, indústrias limpas que não promovem incômodos ao entorno. Mas o que a gente observou lá nas nossas vistorias, que grande parte dessas áreas são habitacionais. A Zona 14 permite o uso habitacional, não é que eles estão irregulares ou ilegais. A Zona 14 da Lei 6.031, ela permite a habitação unifamiliar, que é o H3, e ela permite o industrial não incômodo, né? Então, não é que essas habitações todas vieram parar aqui de forma irregular, não é isso. Mas uma vez que a vocação dessa região, passou a ser habitacional,
faz mais sentido a gente colocar um zoneamento condizente a esse entorno habitacional. Então, a gente alterou para a zona 3 as áreas que possuem lotes de 250 metros quadrados, porque o tipo de ocupação H3, que é o unifamiliar, é a área mínima 250 metros quadrados, e para a zona 1, que é esse amarelo mais escuro, as áreas onde os lotes são menores. Zona 1 permite lotes de 125 metros quadrados. Então, a gente procurou adequar o zoneamento à situação existente. A gente consegue, com isso, trazer a população para a legalidade, porque uma área que você tem aqui um zoneamento 14, você só poderia ter lotes de 250 metros. Ao longo do tempo foram ocorrendo subdivisões dos lotes, a pessoa vende, deixa metade para o filho que casou. Então aqui a gente consegue com que eles façam essa regularização na prefeitura, aprovem suas casas e trazer a população para a legalidade. A zona 15 aqui a gente tem a GE, está dentro dessa macrozona, e aqui no entorno a gente tem uma série de galpões e indústrias no entorno da GE. Desse outro lado aqui, só para vocês saberem, fica a Bosch, é outra indústria grande. Aqui a gente tem a Ashland, então é uma região que a gente tem bastante indústrias, né, nas bordas dela. Criamos, ao longo das principais vias dos bairros, corredores de zona 11, que são essas linhas vermelhas que a gente vê aqui. Essas linhas todas vermelhinhas que a gente tem por aqui são faixas de corredores de zona 11. A zona 11 permite que a gente tenha comércios de âmbito mais geral, né? Comércios maiores, um supermercado maior, de maior porte. A gente consegue trazer um comércio local para uma região, evitando com que a população precise se deslocar para o centro para qualquer necessidade básica. Então essa é a intenção ao criar os corredores de zona 11. À medida que a gente tem na região uma mescla de usos, a gente tem uma situação mais saudável urbanisticamente. A pessoa consegue trabalhar ali perto, não precisa se deslocar. A pessoa consegue suprir as necessidades básicas, um gás, supermercado. Esses itens a pessoa consegue nessas faixas de zona 11 sem se precisar se deslocar até o centro. O que teve na emenda de 2013? Essa região aqui... Só um minutinho. Oi. Essa região aqui do Parque Maria Helena era a zona 11, já desde a 6.031, após a audiência pública, com solicitação de vereadores e da população, a gente verificou procedemos uma nova vistoria e vimos que os usos que já estão no local realmente são mais compatíveis com a zona 14. Então a gente adequou, porque ainda temos bastante terrenos vagos aqui. Não muitos, mas temos alguns. Então, já que essa região circulada por ruas, né, tem essa tendência, vamos colocar como zona 14, é mais um núcleo que pode gerar emprego para a própria população. Como eu disse no começo, o problema daquela região é acesso. Né? Todos os acessos são feitos por rodovia, com exceção da Ladino Selme. Então é por isso que aqui no nosso mapa de diretrizes viárias a gente tem tantas linhas vermelhas, que são as diretrizes que a gente está propondo. A gente precisa criar um viário interno municipal. A gente não pode depender só da rodovia para trânsito municipal. Então a gente propõe marginais a todas as rodovias e ferrovias. A duplicação da Ladino Selme, que nessa altura já está até concluída, né? Mas na época do plano essa era uma proposta e o projeto de lei contempla essa proposta. E toda uma interligação dentro dessas diretrizes, que são inúmeras, eu vou colocar duas das que nós consideramos as principais. Uma é essa transposição aqui da região do Padre Anchieta para o outro lado, que é onde fica o Ciatec 1, o Tecnoparque. Hoje, para você ir de um lado para outro, você tem que andar pela Anhanguera, fazer o retorno e voltar. Desse jeito, aqui da avenida principal do Padre Anchieta, a gente já consegue fazer a transposição por cima da rodovia. Essa é uma ligação muito solicitada pela população da região, muito solicitada mesmo, em todas as reuniões eles pediam. A outra é aqui na região do Jockey Club, aqui está a Bosch, aqui está o Jockey Club. É uma transposição
dessa rodovia para que a gente acesse a região do Jardim Eulina, também hoje só por rodovias. À medida que essa região aqui, que tem várias áreas livres ainda hoje, for empreender, a gente pode trabalhar nessa contrapartida ou alguma forma da gente conseguir fazer essa transposição. Essas são as duas principais, além das marginais, é claro, que garantem o trânsito municipal saindo das rodovias, e as marginais das ferrovias, que são uma barreira, né, para que a população não fique tão próxima da ferrovia, e também garantindo esse trânsito vertical aqui norte e sul.